Vamos para o texto da Bíblia Sagrada? Salmo de número 51. Vamos para a Bíblia Sagrada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 51. Hoje nós vamos falar a respeito do desafio de se arrepender. Repita comigo assim: o desafio de se arrepender, enfrentar o pecado. O salmista Davi, ele escreve o Salmo de número 51, e nós vamos entender um pouquinho da história, o que originou esse salmo, essa escrita. Mas eu quero compartilhar com vocês 11 versículos. O primeiro versículo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Repita comigo: o meu pecado está sempre diante de mim. Segura aí. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei puro, e lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Repita assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora fale: renove em mim um espírito reto. Agora repita: não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, está aqui o texto da Bíblia Sagrada. Senhor, mais uma vez vamos ministrar, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, eu quero lhe pedir e lhe dizer que sou totalmente dependente da tua graça, da tua ajuda, para ministrar essa palavra ao coração do teu povo. Senhor, nós não estamos aqui para ouvir o que queremos, mas aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Pai, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra gere vida, para que a palavra transforme o coração de cada um que aqui está. É esta oração que eu faço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Irmãos, desafio de se arrepender, desafio de enfrentar o pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, e nós podemos dizer que o grande desafio na nossa vida cristã que nós enfrentamos é o quê? É de viver uma vida de arrependimento diante das nossas falhas e dos nossos pecados. Por quê? Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando, lutando contra o nosso eu, contra o nosso ego. Muitas vezes nós fazemos os nossos erros, as nossas falhas, e queremos encobrir. Só que aqui dentro desta igreja, não tem nenhum super-homem ou nenhuma super-mulher que possa bater no peito e dizer: não, eu sou 100%, eu não tenho falha, eu não tenho pecado, eu não erro. Ei, se você está assim, então prepara que Jesus vai te chamar rapidinho. Mas pelo contrário, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas o grande segredo de estar no pecado e viver no pecado é se arrepender e deixar o pecado. Essa é uma grande verdade que nós cristãos, nós servos do Senhor, temos que encarar no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a criação do homem, e por causa do pecado de Adão e Eva, nós somos destituídos da glória de Deus. É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras, lá em Romanos. Romanos no capítulo 3, versículo 23, está conhecido aquele texto, claro aquele texto, porque está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nada mais faz do que distanciar o homem de Deus. O pecado nos distancia da presença de Deus. E é engraçado porque nós podemos olhar para cada texto da Bíblia. E eu estava meditando essa semana, escrevendo um sermão, um estudo para vocês, a Igreja Viva. E eu comecei a olhar para o apóstolo Paulo. E Paulo, em Romanos também, ele escreve lá no capítulo 7, versículo 14.
Aquele texto conhecido que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele reconhece que ele era carnal, pecador. E ele diz: eu estou vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Na verdade ele estava dizendo: eu tenho uma luta diariamente com o pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, que aborrece a Deus eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, que eu não posso fazer, é aquilo que eu estou fazendo. E a Bíblia Sagrada, ela trata essas questões, esses fatos da nossa vida humana, e ela estabelece os efeitos, o significado da perca que o pecado traz para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela elucide, ela esclarece os efeitos do pecado sobre a nossa vida, e a influência negativa que traz para nós, tirando totalmente através do pecado o foco principal, o objetivo principal do Criador para nós. O principal propósito que Deus nos criou foi para o adorá-lo. Repita assim: eu fui criado para adorar ao Senhor. E aí o pecado está diante de nós, colocando o quê? Essa barreira, esse bloqueio, para que nós se tornemos verdadeiros adoradores diante de Deus. E quando nós olhamos aqui para o texto da Bíblia, quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi, ele escreve, segundo a história bíblica, esse salmo no momento que ele estava vivendo no pecado. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia, olhamos lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, nós sabemos muito bem da história do reinado de Israel. Deus fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ter pena aí de Saul? Você já viu que ele perdeu a visão? Ele não está mais fazendo a minha vontade. Fala para ele lá que eu tenho rejeitado ele, e eu tenho escolhido um, que é segundo o meu coração. Quem era esse segundo o coração de Deus? Repita comigo: Davi. Davi estava no campo, pastoreando as ovelhas malhadas do seu papai. A história bíblica, nós bem sabemos que ele é chamado quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé. O mais novo que estava pastoreando é chamado, e enquanto ele não chega, eles não se assentam, e ali Davi, ele é ungido como rei de Israel. E a Bíblia diz que quando ele recebe aquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou. Se apoderar significa tomar por completo. O Espírito do Senhor invadiu o ser de Davi e se apoderou dele. E nós sabemos muito bem a história. Davi, ele derrubou o gigante, ele matou o gigante Golias. Davi, ele fez muitas outras coisas. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Nós podemos, porque muitas vezes na palavra nós só destacamos as qualidades que Davi tinha. Como um bom músico, quando Saul estava perturbado, mandava chamar Davi, ele tocava a sua harpa, cantava os louvores, os espíritos malignos se afastavam. Nós destacamos Davi como um grande rei de Israel. Nós destacamos Davi também como uma pessoa que era diferente. Ele amava a Deus, ele honrava a Deus com a sua grande devoção. Davi era um poeta, ele era um amigo leal, tanto que ele faz aquela jura, Jonatas, e depois restitui a Mefibosete toda a parte da herança. Mas nós só colocamos Davi como homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo homem segundo o coração de Deus, ele teve, como nós temos também, as mesmas paixões, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E se nós olhamos para a figura de Davi, como homem também que ele era, por causa do pecado, ele se torna um mentiroso, ele se torna um trapaceiro, ele se torna um homem adúltero, e até mesmo um comandante cruel e homicida. Se você abrir a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia aí por gentileza. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 11, a Bíblia conta a história da queda de Davi.
A Bíblia relata a história quando Davi cai no pecado de adultério. Olha o que diz o texto da Bíblia. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Aonde Davi ficou? Aonde Davi ficou? E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. O homem, segundo o coração de Deus, pecou. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: cuidado, ninguém está livre de pecar não, ninguém está livre de cair nas armadilhas do diabo não. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o poeta, o músico, o homem cheio da presença do Senhor, cai diante de uma tentação. E o pecado, ele é tão cruel na vida do homem e da mulher, que Davi, ele perde a visão espiritual. O pecado lhe cega, e ele tenta de alguma maneira criar uma estratégia para cobrir o erro dele. E é o que acontece muitas vezes conosco. Nós temos o desafio de se arrepender e enfrentar as nossas falhas e os nossos pecados. Mas muitas vezes é mais fácil nós encobrirmos os nossos erros, do que se nós se lançarmos na presença do Senhor, confessarmos os nossos pecados, se arrependermos das nossas falhas para alcançar a misericórdia de Deus. Davi, quando recebe a notícia, está grávida, faz o seguinte: manda chamar Urias da guerra. Fala para Urias passar um dia em casa com a sua esposa. Provavelmente um homem que estava há tempos à guerra, ele voltaria para casa, ele teria relações com a sua esposa. E Davi, no seu entendimento, pensava assim: ele fazendo isso, provavelmente todos acharão que o filho que ela estará esperando não será meu, eu não terei a vergonha do pecado. Mas irmãos, de Deus ninguém se esconde. Fala para o irmão que está do teu lado: de Deus ninguém se esconde. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, está escrito o seguinte texto: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, e Ele está contemplando os maus e os bons. Urias chega e fala: não, eu não sou digno de rei, o povo está lá guerreando, não, eu não sou digno de ir para casa descansar na coisa nenhuma não. Davi fica perturbado: como que eu vou fazer para encobrir o meu erro, o meu pecado, a minha falha? Como que eu vou trabalhar agora nessa situação? Manda um recado para Joabe e fala: ó, coloca ele na linha de frente aí, porque esse camarada precisa morrer. Você consegue entender que um abismo ele vai chamando o outro? O pecado do adultério fez com que Davi se tornasse até mesmo um coautor de um homicídio, criasse uma emboscada para que Urias fosse morto. E é isso que o pecado, ele vem fazer conosco também. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo aqui nesta noite. E nós temos, segundo está escrito lá, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que é o tema central da ministração da Santa Ceia, aquele famoso versículo que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer do pão e beber do cálice. Porque tem muita gente dentro da igreja achando que pode esconder as falhas, os pecados de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. E há uma grande complicação, porque o mesmo texto da Santa Ceia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por isso entre vós há muitos fracos, há muitos doentes e muitos que dormem. Davi, ele perdeu toda a direção.
E aí quando Deus fala, Natan, vai até falar com o rei lá. Vai conversar com o rei. Vai lá entregar uma mensagem para ele. Vai lá lançar na cara dele o pecado que ele tem cometido. Se você abrir a tua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, está claro o texto. Podemos abrir, abra aí a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12. Está lá o texto da Bíblia. Olha o que o texto diz. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criada. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. O pecado fez Davi perder a visão espiritual. O homem que tinha feito aquilo, porque foi uma conjectura que Natã fez, era Davi. E Natã fala: Davi, sabe quem é esse homem? É você. Você é o pecador. Agora o que me chama a atenção no texto, e aí onde Davi escreve o Salmo 51, é justamente isso. Quando ele recebe a palavra do profeta, ele se arrepende. Repita comigo, ele se arrepende. Porque o segredo, irmão, de vencer o pecado é esse, é se arrepender. Repita comigo, o segredo de vencer o pecado é se arrepender. Tem gente que fica brincando na igreja. Tem gente que acha que as coisas de Deus são brincadeira. Ah, dentro da igreja eu sou uma pessoa, fora da igreja eu sou outra pessoa. Ei, cuidado, porque a mão de Deus pode chegar sobre você. Mas nesta noite, oxalá que você entenda a palavra de Deus. E se tem algo que está te afastando de Deus através do pecado, você venha se arrepender, para a misericórdia de Deus alcançar a tua vida. Aleluia. A primeira atitude que Davi, ele recebe, ele coloca para a sua restauração, foi o arrependimento. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Pai. Segundo a tua benignidade apago as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece, ele fala: Senhor, contra ti somente eu pequei. Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Ele reconhece a fraqueza, ele reconhece a sua falha. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Deus, ele conhece como está a tua estrutura aqui nesta noite. E se você se colocar em arrependimento diante do Senhor, há um tempo de restauração chegando em todas as áreas da tua vida. Se você toma posse dessa palavra, dá um glória para Jesus Cristo nessa noite. E aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra e de glória. Preste atenção, irmãos. O primeiro passo da restauração foi o arrependimento. A Bíblia diz o seguinte, e é uma realidade. Lá em Provérbios capítulo de número 28, versículo 13, está claro o texto: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você já parou para pensar nisso, irmão? O camarada que não se reconhece como um pecador, como um falho, não, fica encobrindo os erros e as falhas, é uma pessoa que nunca prosperará. Mas o mesmo texto em Provérbios diz o seguinte: mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Repita comigo: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Davi, ele declara para o Senhor: Senhor, eu pequei contra ti. Automaticamente após a confissão, o arrependimento,
vem o perdão de Deus sobre Davi. Porque tem gente que acha que Deus está no céu só para apontar as nossas falhas. Não, está errado, vai para o inferno. Não. Deus enviou a Jesus Cristo na cruz do Calvário, igual nós vimos no hino louvado aqui. Foi, sabe para quê? Para te trazer salvação, para que os pecados que estão diante de você sejam lançados por terra, e o sangue de Jesus Cristo venha te purificar de todo o pecado. Depois da confissão, vem o arrependimento e o perdão concedido por Deus. Se você tomar nota aí lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, a parte B, depois que Davi fala, eu pequei contra ti, Senhor, o profeta Natã fala assim, também o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Enquanto o diabo tem colocado aí pessoas para te apontar, enquanto o diabo está todo dia aí diante de você te acusando, eu quero lhe dizer, Jesus Cristo veio e venceu o pecado por você. Basta você reconhecer que você é pecador, basta você reconhecer que precisa de mudança, precisa se humilhar, precisa se arrepender das tuas falhas, porque a misericórdia e o perdão de Deus chegará sobre a tua vida, para a glória do Deus Todo-Poderoso. O pedido de Davi, depois que ele recebe, ele confessa, ele se arrepende, que ele recebe o perdão de Deus. Está aqui no texto, está com a Bíblia aberta aí, Salmo 51. Olha o que ele pede para o Senhor. Após de receber o perdão, Davi ele tem o desejo dele foi que a vida espiritual dele continuasse viva. Repita comigo, a vida espiritual continuasse viva. Porque o pecado nos afasta de Deus, e é uma realidade. Quanta gente antes orava, buscava, caiu numa tentação no pecado, hoje não ora mais, não busca mais, não fala mais do amor de Jesus, fica enrolado com as coisas desta terra e nada vai para frente. Mas Davi ele reconhecia, Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoou, mas eu quero te pedir uma coisa. Ele diz o seguinte no versículo de número 10 do Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aí é uma frase tão linda, que eu acho mais linda na Bíblia Sagrada: não me lance fora da tua presença, Deus. Não me lance fora da tua presença, Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Quantas pessoas que por causa do pecado o Espírito Santo já perdeu espaço dentro dessa pessoa. Quantas pessoas que por causa do pecado o Espírito Santo está falando, ei, não vai por esse caminho, não entra por esse caminho, não vai por esse caminho, e a pessoa não dá mais nem ouvido, não tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Mas nesta noite eu quero aqui ser profeta de Deus para a tua vida, para dizer que o Espírito Santo vai fazer uma reviravolta na tua vida, e se tem algo que está impedindo de ele agir, hoje vai cair por terra, e você vai sair daqui restituído espiritualmente. Só quem acredita, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi ele entende que o perdão vinha, mas que a vida espiritual dele era necessária, ou era necessário que se mantivesse vivo. Fala para o irmão que está do teu lado aí, como está a tua vida espiritual? Pergunta para ele. Como que está aí, irmão? Está orando igual era antes? Está jejuando igual jejuava antes? Como que está a tua vida espiritual? Hoje, irmão, é culto de Santa Ceia, e a palavra que Deus me deu essa semana é palavra para confrontar você, é para me confrontar. Como está a tua vida espiritual diante do Senhor? Será que você pode se colocar nesta noite igual Davi, dizendo, Senhor, eu sou um pecador mesmo, eu não presto, Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado, mas eu quero te pedir uma coisa: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito.
Levanta a tua mão e adore ao Senhor por um instante, igreja. Levante a tua mão, porque a presença do Espírito Santo está aqui neste lugar. A presença de Deus está aqui neste lugar. Não me lance fora da tua presença, Senhor. Não me lance, não me lance. Não me lance fora da tua presença, Senhor. E muito menos não retires de mim o teu espírito. O diabo tem falado, batido na tua porta, falando: você vai cair nessa armadilha. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus não desistiu de você. O Espírito Santo dele vai trabalhar na tua vida e você vai se arrepender das tuas falhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus entende o pedido de Davi, porque Davi cai, se você olhar no texto lá de 2 Samuel, era tempo dos reis estarem aonde? Na guerra. Era tempo de Davi estar guerreando, batalhando, lutando com o povo. Ele não, manda Joabe, fica lá no palácio. E aquele ditado que fala é uma verdade, né? Mente vazia é a oficina do capeta, do diabo. Tem muita gente que não está se envolvendo mais com as coisas da igreja e fica presa fácil para o diabo. Mas eu não quero ajudar nada na igreja não. Eu não quero me envolver no grupo do círculo de oração, no grupo do coral, na mocidade, nos adolescentes. Eu não quero me envolver em nada não. Eu quero só vir para a igreja, sentar, dar minha oferta, o meu dízimo, dar glória a Deus, aleluia, e ir embora. Ei! Se você não se envolver com as coisas de Deus, se você não orar, se você não buscar, se você não manter a sua fé acesa e viva, você é presa fácil para o diabo. Depois que Davi reconhece, se arrepende e recebe o perdão, pede para Deus para que a vida espiritual dele continuasse viva. Ele encara o pecado dele e volta para o ofício que Deus o havia chamado. Isso aqui o Senhor desce no meu coração agora, e é muito forte isso. Quantos que entrou aqui que antigamente cantava na unção de Deus e não canta mais? Quantos aqui oravam, profetizavam? Alabaxorebecandarácia. E hoje não faz mais isso. Quantos oravam pelos enfermos e o dom da cura era na tua vida, e você deixou isso, estragar isso, ser enterrado por causa das falhas e da fraqueza? Por quê? Da mesma forma que Deus restituiu, restaurou Davi e não lançou ele fora da presença, e o Espírito Santo continuou para Davi continuar o seu ofício e fazendo a obra. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Esse mesmo Deus está aqui nesta noite olhando por você. Ele vai trabalhar na tua... Pode anotar aí, igreja. Você que cantava e não canta mais vai voltar a cantar. Milagres vão acontecer, coisas vão acontecer sobrenatural. Você que pregava e não prega mais, vai começar a abrir a boca e Deus vai manifestar o poder dele. Sabe por quê? Porque ele te ama e quer fazer uma grande obra na tua vida. Se você acredita, glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Davi foi restituído, foi para a guerra. Meu Deus, fica de pé, irmãos. O tempo passa muito rápido. Vamos lá. Tem a Santa Ceia ainda. Pastor, mas como que eu faço para enfrentar esses pecados que estão diante de mim? Repita comigo, você precisa confessar. Repita, preciso confessar. Eu preciso deixar as práticas pecaminosas. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito de alcançar a misericórdia e o perdão de Deus se você não se arrepender, se você não confessar. Se você não se blindar contra o diabo. Eu olho para a Bíblia e vejo o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz algo poderoso. Porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos muitas vezes vencer, se arrepender e enfrentar o pecado que está diante de nós. Mas a vitória que Jesus nos deu na cruz, nos dá força para vencer, enfrentar o pecado. O apóstolo João, ele fala lá na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. O nome dele se chama Jesus Cristo justo. Fala aí para duas pessoas que estão do teu lado. Fala, o teu advogado é Jesus. Fala aí para ele aí, ó, quando o diabo bater na tua frente falando, você é pecador, você erra, você fala assim, ei, já tem um advogado que está advogando pela minha causa. O nome dele é Jesus Cristo justo. O nome dele é Jesus Cristo justo. Mas pastor, eu tenho errado, eu tenho lutado, eu tenho pedido, eu acho que eu estou sem força. O mesmo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, você tem que se esforçar. Se nós andarmos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão com os outros. Você não vai conseguir vencer essas tentações sozinho não, mas você tem que andar com as pessoas que colocou em comunhão. Deus colocou do teu lado e disse, vamos caminhar junto. Se o pecado vir aqui, nós vamos passar por cima. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Fala para duas pessoas que estão do teu lado, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aí está o segredo de se arrepender. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Oh glória, levante a tua mão por um instante e adore a Jesus. Levante a tua mão por um instante e adore a Jesus. Levante a Ele, sabe por quê? Porque se você se humilhar debaixo da mão poderosa dEle, Ele vai te exaltar no tempo certo, Ele vai te restituir no tempo certo. Aleluia. E eu termino falando com você que entrou aqui nessa noite. Há pessoas que entraram aqui que precisam tomar uma decisão. Confessar a Jesus como teu Salvador. Entregar a tua vida a Jesus. Mas pastor, o que é entregar a minha vida a Jesus? É como a tua vida é um barco que está num grande mar. E Jesus está na direção, está no controle. Te ajudando nas tempestades, nas dificuldades que você passará. Você que entrou aqui pela primeira vez, você precisa tomar essa decisão. Aceitar a Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Entregar os teus caminhos a Ele, para que Ele venha lhe ajudar a vencer todo dia o pecado que está diante de nós. Talvez você entrou aqui nessa noite, você se afastou da presença do Senhor, mas hoje Jesus está te chamando. Hoje Ele está te chamando para você reatar essa aliança. Esse pecado não vai lhe impedir. Essas dificuldades que está diante de você não vai lhe impedir de você reatar essa aliança. Aí você me pergunta, pastor, como que eu faço para tomar essa decisão? É muito simples. É só você levantar a tua mão aonde você está, que eu vou orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão e entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Está ali. Posso orar por você? Vem aqui, aplauda o Senhor Jesus. Vem aqui com ela. Cadê a segunda pessoa? Cadê você? A palavra de Deus falou no teu coração. E você precisa tomar uma decisão. Você não pode voltar para a tua casa da mesma forma que você chegou aqui. Um diabo lançando dentro de você que você não tem capacidade, que você não pode, que você não vai conseguir. Aonde está a segunda pessoa? Está vindo aqui a segunda pessoa, aplauda o Senhor Jesus, acompanha aqui, Tati. Está vindo a terceira pessoa, louvado é o nome, aplauda ao Senhor Jesus. Cadê a quarta pessoa? Sai do teu lugar. Um jovem, vem cá um jovem, isso Gabriel. Aleluia, está vindo a quarta pessoa, glória a Deus, aplauda ao Senhor. A quinta pessoa, a quarta pessoa está vindo, cadê a quinta? Cadê a quinta pessoa? Essa palavra foi para te confrontar, porque o diabo não tem mais poder na tua vida. Se o homem segundo o coração de Deus errou e alcançou misericórdia, você também pode alcançar misericórdia da parte dele. Eu sei que tem mais pessoas aqui nesta noite. Cadê a quinta pessoa? Sai do teu lugar, vem diante do altar do Senhor, que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. É hoje o dia de reatar a aliança. É hoje o dia de reatar essa aliança. Cadê você? Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Fecha os teus olhos por um instante. Fecha os teus olhos por um instante. Pai,
no nome do teu Filho Jesus Cristo, se tem algum mal que trava o coração, a vida dessa pessoa, que não deixa ela tomar essa decisão, eu vou contra este mal agora. Deixa esse corpo, solta essa mente, solta esse corpo agora, sai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cadê a quinta pessoa? Sai do teu lugar. Jesus está te chamando. Eu vou dar mais 30 segundos para você. O teu coração está fervendo aí. Será que é comigo mesmo? É com você mesmo que Deus está falando? É com você mesmo que Deus está falando? Não perca esta oportunidade. Cadê a quinta pessoa? Sai do teu lugar. Vem diante do altar do Senhor. Vem diante do altar do Senhor, que Ele vai escrever uma nova história para você. Está vindo lá a quinta. Aplauda o Senhor Jesus. Está vendo? É uma guerra, igreja. Cadê a sexta? Cadê a sexta? Vem. Sai do teu lugar, sexta pessoa. Jesus está te chamando. Vem chorando porque é uma palavra que convence o pecador. Seu irmão, e vem chorando, Isso é o poder do Espírito Santo de Deus que convence o pecador. Alabacanda, levanta a tua mão e adora Jesus, irmão. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te revestindo nesta noite com a capacitação do Espírito Santo. Aleluia. Cadê a sexta pessoa? Vem. Eu insisto porque eu estou sentindo que há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Meu Deus, meu Pai. Aleluia. Cadê a sexta pessoa? Se não tem, nós já louvamos a Deus, porque o céu já está em festa por estas vidas que estão diante do altar. Os pastores vão descer. Desce lá, pastor Severino também. Vai adorando a Deus aí, igreja. Vai glorificando a Deus aí, igreja. Vai exaltando ao Santo Poderoso. Estende as mãos para cá, igreja. Pai, no nome de Jesus, está aqui os teus filhos, está aqui a tua igreja. Pai, essas 5 pessoas que tomaram essa decisão, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa os pecados, perdoa as falhas. Deus, que nenhuma legalidade, força maligna tenha legalidade nestas vidas agora. Que o Senhor, ó Pai amado, coloque as tuas mãos poderosas. Escreve um novo tempo, uma nova história. Escreve o nome deles no livro da vida. É esta oração que nós fazemos e abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Os nossos amados irmãos, deixa o nome para as irmãs da recepção, por gentileza. Tome o teu assento.